Olá, o Valeu Valer está no ar, seja muito bem-vindo. O assunto em pauta nessa edição é a coccidiose, uma doença parasitária contagiosa que causa graves lesões intestinais, provoca o atraso no crescimento, diminui a produção, entre outros prejuízos. A enfermidade está associada a sintomas de diarreia de vários níveis de gravidade, passando por infecções secundárias e podendo levar à morte. A partir de agora, então, saiba mais detalhes sobre a coccidiose acompanhando o Valeu Valer. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinho? Olá, você que nos assiste. Bom, a coccidiose é uma doença causada por parasitas de diferentes espécies, mas em quais condições, ambientes ela mais ocorre? Paulinha, geralmente a ocorrência da coccidiose, ela está correlacionada com a presença do animal em ambientes contaminados. Pastagens, por exemplo, que tem água parada, água estagnada, favorecem a ocorrência da coccidiose. Além disso, aquelas instalações onde a aglomeração de animais é muito grande, os bezerreiros coletivos, o freestall das vacas de leite e as instalações de confinamento. Junto com essas condições ambientais, nós temos que pensar na imunidade do animal, nas defesas dele. Todas as situações de estresse que diminuem a imunidade, como a desmama, entrada de confinamento ou outra doença que cause uma debilidade, favorece também a ocorrência da coccidiose. Agora, quais os danos que ela causa ao intestino do animal? Essa doença, o parasita, ela penetra na parede do intestino. Ali ele vai se evoluir e vai se multiplicar, vai causar lesões ao longo da parede do intestino. Quando ocorrem infecções muito maciças, então você tem um grande número de células parasitadas, as lesões vão ser mais graves. E com isso você tem uma diminuição da superfície de absorção dos nutrientes. Nós temos que lembrar que o intestino ele é formado por algumas vilosidades, que parecem com dedos mesmo. Quanto maior essas vilosidades, maior a superfície de absorção. Quando eu tenho uma infecção maciça, essa superfície diminui. Eu absorvo menos os nutrientes e aumenta a taxa de passagem. Vai ter mais líquido passando, mais eletrólitos, sangue. Esse animal fica com a nutrição prejudicada e vai ter um desempenho piorado. Agora que a gente já entendeu como ela age, vamos saber como ela pode ser transmitida, quais as categorias mais atingidas e os prejuízos econômicos que essa doença pode causar. A coccidiose bovina é uma doença que não escolhe hora nem lugar. Ocorre em todos os locais onde se cria boi. Normalmente tem maior impacto em animais jovens com menos de 1 ano de idade, ocasionando lesões graves no intestino. Causada por diversos fatores, os sintomas e níveis de gravidade da doença variam de exploração para exploração. Frequentemente tem sido observada em animais estabulados em locais previamente contaminados. Coccidiose na verdade, é uma parasitose, né? É causada pela Eiméria nos bovinos. Na verdade, existem vários tipos de Eiméria, que é um protozoário, que acaba infectando e se multiplicando nas células do intestino. E podem provocar diarreia, queda de produção, anemia, algumas situações, sintomatologia nervosa, pneumonia também são relatados, tudo associado a esse quadro clínico da eimeriose. Quando o assunto é transmissão, já é sabido que os animais adultos desempenham um papel importante na disseminação da doença no meio ambiente, especialmente através do aumento da eliminação do agente pelas fezes. A contágio vai se dar pela ingestão oral. Então, por exemplo, se for um confinamento, animais ficarem aglomerados, né, isso aí vai contaminar o solo, né, e eventualmente quando o animal pastar, por exemplo, ele vai ingerir esses oocistos esporulados. Também, se houver contaminação da água, dos alimentos, né, a ingestão oral é que vai permitir a contaminação dos outros animais do rebanho, do lote. Estudos mostram que os animais que ultrapassam infecções graves, incluindo diarreia hemorrágica, 1 ano após o final da infecção, podem pesar em média 27 quilos a menos que os animais não infectados. A capacidade reprodutiva e de produção na idade adulta também podem ser afetadas, ou seja, os prejuízos podem ser enormes.
A coccidiose ela é uma doença, na verdade, silenciosa, né? Você tem alguns animais que manifestam a sintomatologia clínica, né? Que é a diarreia com sangue normalmente. Esses animais emagrecem, eles perdem peso, né? Eles deixam de ganhar peso, então acaba prejudicando o que a gente chama de desenvolvimento ponderal do animal, ou seja, a bezerra ou o bezerro vai demorar mais tempo, né, para atingir a idade adulta, seja para dar carne, seja para emprenhar. Então tem esse atraso no desenvolvimento do rebanho de maneira geral. Além disso, né, pode provocar uma sintomatologia mais grave em animais imunossuprimidos e nesses animais pode causar a morte, né? Além disso, se não causar a morte, esses animais vão ficar muito fracos, né, e vão ter todo o seu desenvolvimento e produção prejudicados. Muita atenção aos casos ligeiros de coccidiose não associados à sintomatologia clínica ou à mortalidade, que podem originar magreza e atrasos no crescimento, afetando seriamente a rentabilidade dos negócios. Sempre a doença subclínica, a doença silenciosa, ela é mais perigosa porque acaba afetando um número maior de animais e causa um prejuízo difícil de ser quantificado, né? Ou seja, esses animais vão perder ganho de peso, vão atrasar o desenvolvimento ponderal. É difícil quantificar isso, mas isso aí vai gerar um atraso, né, na fase de cria e recria desses animais. Esses animais então vão demorar mais tempo para chegar na fase produtiva, o que vai encarecer então o processo, o custo da propriedade. A coccidiose bovina tem sido frequentemente subestimada devido a dificuldades de diferenciação em relação a outras diarreias e porque muitas vezes o produtor não leva a sério a doença e acaba não fazendo nenhum tratamento. Principalmente, né, bezerros ou bezerras entre 3 semanas de vida até 6 meses. Né? Isso é o que a literatura observa, que são os animais tão jovens, até 6 meses de idade, que são principalmente afetados. Mas a gente observa nas propriedades que a condição de manejo também determina qual categoria vai ser afetada. Gado de corte, por exemplo, normalmente é pós-desmama, que aí vem a imunossupressão, né? O estresse do desmame causa queda de imunidade e aí a hemeriose surge como uma doença clínica importante, né? Muitas vezes na época de chuva também, bezerras de leite criadas em casinha, por causa do barro, estressa, né? O barro acaba molhando o animal fica molhado e aí causa estresse, e esse estresse baixa a imunidade, aí você tem a hemeriose como uma doença clínica na época de verão, por exemplo. O estabelecimento de programas que combinem estratégias de manejo, medidas de higiene e intervenção estratégica com produtos veterinários de qualidade são extremamente importantes para diminuir a incidência da doença nos animais. Pois é, Anderson, a prevenção se destaca mesmo como a melhor atitude. Nesse sentido, Guilherme, que outras orientações a gente pode repassar ao pecuarista visando o controle da coccidiose? O controle da coccidiose, ele deve ser baseado em ações que garantam um tratamento rápido dos animais acometidos. Tem que ser ações de manejo, onde eu separo esses animais dos demais, vou entrar com tratamento na hora. Tratamento à base de produtos com sulfa ou sulfa mais trimetoprim. Mas o principal é o que foi dito na reportagem, é a prevenção. Eu não posso esperar meus animais ficarem doentes. Eu tenho que agir preventivamente. Como que eu consigo isso? Com a utilização da monenzina. A monenzina ela é um ionóforo, a Vale tem o Rumeforte 10% e o 20%, que quando utilizado nas rações ou utilizado nos sais minerais ou sais proteicos, previne a coccidiose e traz resultados muito importantes para a fazenda. Tem se mostrado uma opção muito vantajosa para o pecuarista, pois os animais ficam numa ótima condição sanitária e ainda têm seu desempenho melhorado. Torna-se financeiramente muito interessante para a fazenda. É isso aí, então, Guilherme. Mais informações importantes para você, pecuarista, sobre a coccidiose. Por hoje, o Valeu Valer vai ficando por aqui, Guilherme. É isso aí. Até a próxima edição. Obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Eu te espero na próxima edição do Valeu Valer. Até lá. Tchau, tchau.